Um presidente que rompeu um acordo, uma crise econômica de proporções mundiais, milhares de desempregados brasileiros, operários e classe média insatisfeitos com a política da República Velha, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, movimentos tenentistas, coronelismo, voto de cabresto e ainda oligarquias dissidentes. Complicado, né? Mas este era o ambiente das eleições para presidente de 1930. E tudo isso vai culminar na Revolução de 1930, que é o assunto deste vídeo. Vamos lá? A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha, que vocês estudaram anteriormente. Mas antes mesmo de falar da Revolução, precisamos voltar um pouquinho no tempo e falar do início da década de 20. Em 1922 é um ano-chave, porque foi fundado no Brasil o Partido Comunista Brasileiro. Se tornou uma liderança nas organizações sindicais e nas manifestações. Em 1922 também houve a primeira manifestação tenentista, com a Revolta dos 18 do Forte, que vocês estudaram na aula anterior. Agora, quando chegou no ano de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York provocou uma crise mundial e atingiu em cheio o Brasil. Naquele ano, o Brasil tinha produzido mais ou menos 29 milhões de sacas de café. Foi uma produção recorde, mas a demanda diminuiu. E o Brasil vendeu provavelmente metade, ainda assim com preço abaixo do mercado. Isso provocou falências e desemprego, aumentando a insatisfação com o presidente da época, que era o Washington Luiz. E é justamente esse presidente que vai romper o acordo da política do café com leite. O Washington Luiz ficou conhecido como Paulista de Macaé, porque ele nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro, mas fez toda a sua campanha política em São Paulo. E nas eleições de 1930, o governador de Minas esperava ser indicado por ele para ser o novo presidente da República. Washington Luiz quebrou o acordo e indicou outro paulista, Júlio Prestes, que defendia o interesse dos cafeicultores paulistas. Antônio Carlos e as oligarquias mineiras se juntaram às oligarquias da Paraíba e do Rio Grande do Sul e montaram uma nova chapa para concorrer à presidência. A chamada Aliança Liberal, que lançou para candidato à presidência Getúlio Vargas e o vice, governador da Paraíba, João Pessoa. As eleições foram bem acirradas e durante as campanhas da Aliança Liberal, Getúlio e a Aliança Liberal viajavam o Brasil divulgando suas propostas: o voto secreto, incentivo à industrialização e criação de leis trabalhistas, como aposentadoria e férias. Com isso, Getúlio e a Aliança Liberal chamaram a atenção dos tenentes, dos operários e das classes médias. Mas durante a apuração houve fraudes dos dois lados. É o bem conhecido coronelismo e voto de cabresto. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, Getúlio teve quase 100% dos votos, mas a vitória coube ao candidato governista Júlio Prestes.
pois as oligarquias paulistas e da situação foram mais eficientes do que as oligarquias dissidentes. Uma boa parte dos políticos da Aliança Liberal se conformaram com a situação e até se pacificaram com o governo federal, mas outra parte da Aliança Liberal não se conformou e começou a conspirar para levar Getúlio Vargas ao governo, passou a conspirar a vitória de Getúlio Vargas nas armas. E nesse ponto tenho que citar duas contradições de Getúlio Vargas e da Aliança Liberal. Primeira contradição: Getúlio criticava a política da República Velha, mas provavelmente usou fraudes, voto de cabresto. Segunda crítica: Getúlio criticava que o governo não seguia a Constituição e eles estão conspirando para chegar ao poder pelas armas. Perceberam? Além disso, os mesmos políticos da Aliança Liberal também faziam parte da República Velha. Agora, o evento que vai ser o estopim da Revolução de 1930 será o assassinato de João Pessoa. João Pessoa foi assassinado em Recife por João Dantas em julho de 1930. Como o governo de Washington Luiz apoiava os opositores de João Pessoa, a Aliança Liberal usou esse assassinato como propaganda política. E a população ficou indignada. Então a revolução eclodiu no dia 3 de outubro de 1930. Começou simultaneamente em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, sob o comando de Getúlio Vargas, e no Nordeste, sob o comando de Juarez Távora. O Nordeste foi praticamente todo dominado e o Sul também. E Getúlio planejou, junto com suas tropas, que muitos eram contingentes do exército e voluntários. Planejaram derrubar o Washington Luiz. Para isso, eles teriam que fazer uma batalha em São Paulo, porque São Paulo e o Rio ainda estavam do lado de Washington Luiz. Planejaram fazer uma batalha em Itararé, território paulista, no dia 23 de outubro. Não, no dia 24 de outubro, a Batalha de Itararé entrou para a história como uma batalha que não aconteceu. Porque antes do conflito, antes de ocorrer uma guerra civil, o Exército e a Marinha depuseram Washington Luiz e montaram uma junta provisória, uma junta pacificadora, também chamada de junta militar, composta pelos generais Tasso Fragoso e Mena Barreto, e pelo almirante Isaías Noronha, que até pensaram em se manter no poder, mas, pela pressão popular, entregaram o poder a Getúlio Vargas, que tinha se deslocado de trem do Sul para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro, antecedido por 3.000 soldados gaúchos. É nesse ponto que a Revolução de 1930 foi vitoriosa e o tenentismo não. Por quê? Os tenentes deixaram o movimento limitando-se praticamente aos militares. E a Revolução de 1930 teve apoio popular e de políticos. Conseguiu fazer essa articulação. Bom, Getúlio desembarcou no Rio com seu chapéu de gaúcho, grande chapéu lá dos Pampas, simbolizando o regionalismo gaúcho, e o simbolismo da vitória regional completou-se quando os gaúchos amarraram seus cavalos no obelisco Rio Branco, no obelisco da Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro.
E com isso marcou o fim da República Velha, o início da República Nova, chamado na época. Mais tarde, os historiadores convencionaram chamar que esse novo período, a partir de 1930, seria conhecido como Era Vargas. Vargas assumiu o poder numa posição de chefe do governo provisório. E no seu discurso de posse ele disse: meu governo será provisório. Mas seu governo provisório durou 15 anos. E a Era Vargas, que é o próximo assunto, será de 1930 a 1945. Com isso terminamos a Revolução de 1930 e eu agradeço a todos. Valeu!